de amargura e com isso fechar a sua mente, fechar o seu cérebro e com isso perder o melhor da vida. Jesus disse que não é o que entra, mas é o que sai. São aquelas reações que nós produzimos interiormente que vão nos transformar dia após dia. Então, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Dentro de você, você pode ter um produto, através daquilo que você recebe. Na verdade, não é aquilo que acontece com você, mas é aquilo que você faz com que aquilo que você recebeu se transforme. É o produto que você concebe com aquilo que foi desferido contra você. É muito grande poder falar do Bispo J.B. Carvalho, até porque nos anos 90 eu tive o privilégio de conhecer a família dele, mais precisamente a sua mãe, Irmã Maria Araújo, e através dela nós chegamos até a família, através de oração, através de um acompanhamento, de uma cobertura espiritual, onde ela falou principalmente do seu filho. Foi quando um dia ele chegou até o nosso gabinete, pedindo uma ajuda, uma orientação, que ele tinha como propósito mudar de vida. Quantos anos o bispo tinha nessa época? Bom, provavelmente ele deveria ter uns 20 anos, mais ou menos. Era um jovem entusiasmado, inteligente, bem intencionado, mas faltava realmente o principal, que era Jesus na vida dele. Como é que foi isso, pastor Marinho? Esse processo assim dele aceitar Jesus? Até porque através da aproximação dele para a igreja, ele falou que queria mudar de vida. Eu propus para ele uma mudança, mas através de uma aliança, e essa aliança entre eu e ele seria através de Jesus. Foi quando ele se dispôs a fazer essa aliança, e não somente ele, mas ele trazendo um grupo mais ou menos de 12 rapazes. Foi quando nós começamos um trabalho discipulado, de acompanhamento. Eu fiz o estudo bíblico, nós fizemos o estudo bíblico com ele sempre bem receptivo, e aí a gente começou a trabalhar em cima do caráter, da postura, o que é ser cristão, o que é fazer parte da igreja, como participar das atividades da igreja. Então foi um processo inicial muito bom e que o resultado foi muito positivo, com certeza. Quer dizer que o bispo ele já chegou com discípulos? Ele já chegou com discípulos, até porque ele é muito influente, é um jovem, ele sempre foi inteligente, muito trabalhador, uma pessoa muito proativa, uma pessoa realmente sabia o que queria. Ele tinha um objetivo. O meu trabalho foi exatamente como uma ferramenta de Deus. Na vida dele foi canalizar esse potencial que ele tinha, logicamente para a igreja, através mudando a maneira de pensar, trazendo, colocando nele o pensamento bíblico, o procedimento bíblico. E aí foi interessante porque ele começou a se envolver com a igreja, se converteu, foi batizado dentro mais ou menos de 2 meses. E 3 meses já o coloquei para dar o testemunho, porque eu entendo que o testemunho é muito importante. Foi quando ele deu o primeiro testemunho da mudança da vida dele, ou sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Fala pra gente um pouquinho dessa história assim, dele gostar muito de ler, ter muitos livros, mas ele não queria a educação assim formal do colégio. O senhor trabalhou ele isso, né? Conta pra mim. Eu percebi que era uma pessoa muito inteligente e dedicada, mas precisava ser canalizado de uma maneira mais didática, de uma maneira mais estudantil. E ele queria ler vários livros. Eu falei, não, você vai estudar, concluir o seu 2º grau, voltar a estudar a sua documentação, porque eu sabia que ele tinha potencial, eu percebi nele esse potencial, essa inteligência, mas precisava ser canalizado de maneira sábia. Ele é um autodidata, Sim, né? Um homem... sempre foi. Sempre ele gostou de ler, sempre ele teve bom gosto, sempre ele foi uma pessoa muito educada, muito inteligente. Isso foi canalizado para a obra de Deus, para a igreja. Foi quando eu propus para ele alguns livros, como por exemplo, na época, isso há 20 anos atrás, um livro que dizia Há poder em suas palavras, que eu passei para ele. Eu passei o livro O Peregrino, do Joe Boyan, que é um livro muito conhecido na época,
E outro livro ele começou a ler, e tudo que eu passava ele lia, e não somente lia, eu percebi que ele começou a crescer, e aí nós colocamos o projeto de jejum e oração, porque eu tenho como base no meu ministério 4 pilares que são fundamentais para a pessoa que quer crescer. É a leitura bíblica, a oração, que é importante, o jejum e a contribuição na casa de Deus. Ou seja, são 4 pilares: oração, leitura bíblica, jejum e a Oferta. oferta e o dízimo. Porque às vezes a pessoa converte o coração, mas esquece do bolso. Então eu passei isso para ele assimilou. Foi quando eu decidi, que eu vi que ele tinha chamado, trouxe ele para o plano piloto, para a Faculdade Teológica, estando em Brasília, que é a nossa faculdade, onde ele estudou e teve, logicamente, boas notas. Que maravilha. Agora tem uma coisa interessante que aconteceu em 2011, né? Deixa eu mostrar para quem está em casa aqui, ó. O senhor batizando o bispo novamente, né? Lógico, no Rio Jordão. Israel. E depois o bispo batizando o senhor. Também. Mas que cena linda, né? O filho batizando o pai, né? O senhor é o pai na fé do bispo, né? E também o senhor batizando novamente, né? Depois de já tê-lo batizado na juventude. 20 anos. 20 anos depois. Muito bonito, né? A gente sabe que o trabalho pastoral dá resultado, dá fruto. Como é que você se sente hoje, vendo que o bispo, um fruto pequeno ali da sua comunidade, no começo da sua história ali, hoje um bispo nas nações, dando frutos aí no mundo inteiro, algo que não tem nem como contar, né? Porque o programa dele na televisão, né? Sim. É uma emoção grande, né? Eu me sinto parte realizado e feliz, porque não somente ele, mas tiveram outros discípulos que estão realmente dando fruto, mas ele é o expoente, ele é a pessoa que cresceu tanto. Eu pensei que ele não ia chegar onde ele chegou, mas ele chegou primeiro com a graça de Deus, com a bênção de Deus e pelos próprios méritos dele. Volto a repetir, ele sempre teve uma pessoa inteligente, trabalhadora, competente, de um bom caráter, tem uma família linda, a pastora Dias, suas filhas, enfim, ele tem um apoio. Então eu me sinto muito realizado vendo que Deus tem feito algo na vida dele. E é interessante que lá em Israel, nós oramos, eu orei com ele, ungindo ele sendo o apóstolo, o bispo, não somente da Comunidade das Nações, mas também de Brasília, o bispo do Brasil e também o bispo das Nações. E ele recebeu uma palavra profética. E tem sido concretizada a cada dia essa unção, essa graça que ele tem, esse crescimento. Então, eu me sinto assim muito feliz por ter sido uma ferramenta nas mãos de Deus para essa contribuição no início da vida dele, na vida cristã. Então, tem sido muito, bênção de Deus. É bom a gente lembrar que tudo começou com a mãe levando um papelzinho com o nome dele para oração, né? Deve ter muita mãe agora orando pelos seus filhos, né? É interessante, a irmã Maria Araújo sempre foi uma mulher muito dedicada, oração, uma boa crente. E não somente ela era crente cristã, ela teve a preocupação de levar para a igreja um papel com o nome dos filhos e também do esposo do irmão do Francisco, né? Então, foi através desse papel de oração que eu fui despertado a gente orar pelas famílias, principalmente a família. Então, foi um resultado muito positivo. Então, foi uma mãe que teve muita atitude, muita fé, muita confiança. O resultado é que ela ganhou a família toda para Jesus, com certeza. Que maravilha. Esse aí é o Bispo Marinho, Pastor Marinho. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do bispo, assim, bem de longe para quem está em casa. A reunião aqui. Ó, a pastora Débora, olha lá, ó. Bispo ali, reunido com toda a equipe dele. Homens que estão mudando as nações.
pode medir através de dias, de anos, de horas, de minutos, de segundos. O tempo kairos é o tempo da oportunidade, é quando todas as peças estão no lugar e quando um aquecimento divino vai acontecer. Vitor Hugo disse que há algo que não pode ser impedido, a ideia cuja hora é chegada. E eu realmente acredito que existem muitas ideias de Deus, que a hora chegou para a sua vida, mas você precisa abraçá-las. É importante que você possa abraçá-las, porque sem Deus você não pode fazer, e sem você Deus não vai fazer. Porque é uma participação entre você e Deus nos processos. Você é um cooperador, diz as Escrituras de Deus. A vontade de Deus, ela é telema, mas ela também é bolema. Telema é a vontade que só vai ser cumprida assim na terra como no céu, com a nossa participação, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É telema, só pode se cumprir se eu participar, se eu fizer minha parte, se eu estiver de acordo, se eu concordar com Deus e se eu seguir adiante. Bolema é a vontade de Deus, que Deus vai fazer de qualquer jeito. Quando Ele disse, eu sou soberano, eu decidi, e agindo eu, quem impedirá? Meu Deus, Tu és autossuficiente, Senhor. O poder está nas Tuas mãos. Queremos pedir, confirma no céu. A Tua palavra diz o que 2 ou 3 confirmar aqui na terra, o Senhor confirma no céu. Ó Deus, é para o reino que nós nos levantamos. É em posição de guerra, é em posição de igreja. Ó Deus, para travar uma guerra maior do que nós. Mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. É o Senhor Jeová Sabaote. É o Jeová de Si. É o Jeová Raá. É o Jeová El Shaddai. Adonai. Elohim. O Deus Todo-Poderoso. Senhor, guerreia. Peleja, Senhor. Dai-nos fé. Dai-nos, Senhor, Deus, fé. Levantamos nesta tarde, neste dia, Senhor, nos unifica a nossa mente, une o Teu povo na terra, une o Teu povo na capital, une os pastores, une a mente, derruba as barreiras, meu Deus, derruba os muros, meu Deus. Santificado. Apóstolo Paulo andou quase 1000 quilômetros e o Espírito Santo disse para ele, não é para cá que você vai não. O Espírito Santo me impediu, mandou ele pregar o evangelho na Europa. Quando ele aporta lá, ele encontra essa moça. Ela estava no lugar certo, ela foi batizada em todo mundo da casa dela. Ela era uma mulher firme, negociante de púrpura. E ela dizia assim, ó, mostrou a sua hospitalidade para com Paulo e seus companheiros. Ela simplesmente nos fez ir. Para mim foi um conhecimento, agregou muito mais, né, conhecimento para mim. Vou aplicar muito, porque eu acho que quando a gente se conhece, tem como ajudar as outras pessoas. O conteúdo está muito bom, então a carga horária com certeza poderia ser estendido com maior facilidade. Então acho que a aplicabilidade ela é essencial, porque a gente pode aliar os nossos cursos, as nossas formações seculares, vamos colocar dessa forma, com os nossos dons ministeriais. E foi um curso muito dinâmico, né? Você tem a teoria, tem a prática, eu acho que isso ajuda a solidificar o conhecimento. Então essa é a nossa visão da comunidade, está no nosso foco, no ponto certo para buscar as nações. Olá, eu sou o Thiago. Bom, o curso de Convergência fala um pouco da nossa vocação e do nosso chamado dentro do ambiente da esfera onde nós estamos. Então o curso de Convergência ele vem para nos auxiliar e aplicar o nosso conhecimento, os nossos dons ministeriais, motivacionais, manifestantes, o nosso estilo de personalidade e tudo isso alinhado com a nossa vocação fora das 4 paredes da igreja.